O Rafael Melo, do canal Raflamelo, pergunta: Rogério, como você avalia a atuação de William Arão exercendo a função de zagueiro? É possível que seja efetivado na posição ou foi uma situação ocasional? Bom, primeiro nós treinamos semana passada, né? E fizemos alguns treinos com o Arão nessa função. Ele já vem executando em alguns jogos, né? No meio tempo, os últimos 15 minutos, quando a gente precisa da vitória. E hoje eu achei que ele encaixava melhor nesse modelo do jogo. Eu esperava que talvez o Rony começasse jogando, né? Mas como ele não veio, ou o Breno começasse jogando, jogadores de velocidade, ele tem mais mobilidade. Eu achei que ele com o Rodrigo Caio ficaria uma dupla boa. Mas ele, onde quer que ele jogue, ele é um cara muito importante pra gente aqui. Arão acho que tem quase, não sei, eu não tenho mais uns 300 jogos, perto de 280 jogos pelo Flamengo, né? E é um cara que sempre tem boa vontade em ajudar. Eu conversei com ele, falou: professor, aonde você quiser que eu colabore, eu estou sempre à disposição. Então, assim, para você transformar um volante num zagueiro, tem que contar também com a boa vontade, né? E ele é um cara que sempre demonstra isso. Não pode ser que mais jogos ele seja utilizado, não necessariamente em sequência, mas que ele possa ser utilizado em outros jogos nessa função também. Mas é um cara que colabora muito para o dia a dia, tanto dentro do campo como fora dele. Um cara que já tem uma história boa aqui dentro do Flamengo. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Muito se falava da postura do Flamengo nos jogos que não conseguia encontrar resultados. Além dessa postura dentro de campo, pensa que conseguiu levar finalmente para o jogo que estava sendo treinado? Olha, eu acho que, primeiro, não existe finalmente, né? A gente sempre está num processo de evolução, né? A gente está sempre tentando melhorar a cada jogo, tentando construir algo mais sólido, né, a cada jogo. Eu acho que em outros jogos a gente teve boas chances de gol. Eu acho que hoje a gente teve uma melhor apresentação no contexto geral, somando os dois tempos. O time também hoje brigou, eu acho que quis, além do talento, né? Eu não lembro do Flamengo ter sido escalado com 6 jogadores, sendo que praticamente 2 são 10 que jogaram de volante, Diego e Gerson, que começaram como 10, jogaram como 8. Eu já lembro de ter, em momentos de jogo, tido esses jogadores, mas um time começar com 6 jogadores altamente técnicos, eu não lembro, né? Então, eu acho que foi um prêmio pela ousadia e pela dedicação deles, porque eles foram cumpridores, né, do que foi pedido dentro do campo, ajudaram muito. Então, eu acho que a gente está em processo de crescimento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece num mês, numa semana de trabalho, mas com a entrega e o talento que eles têm, nós temos tudo para tentar brigar pelo octacampeonato. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, parabéns pela importante vitória. No próximo jogo você não vai poder contar com Bruno Henrique. Sim. Será o momento de escalar Pedro e Gabigol no ataque? Primeiro que agora é muito cedo para você falar qualquer coisa pós o jogo, né? O Bruno Henrique, quando ele tomou o amarelo, por ser um atacante, eu resolvi deixar ele até o final do jogo. Foi quando eu tirei o Gerson, que estava um pouco cansado, naquela troca tripla que nós fizemos, né? Gabriel, o Gerson e o Diego, né? Para colocar jogadores mais jovens e que estavam mais descansados. E gastei o Bruno tudo que eu podia, porque agora ele vem a muitos jogos, né? Em sequência, jogando, ainda vai dar tempo de dar uma recuperada, 2, 3 dias, e depois uma trabalhada boa nele até o jogo pós-Atlético Paranaense. Gabriel e Pedro, eu, assim, até agora não consigo ver essa possibilidade em começo com os dois, mas eu tenho ainda 2, 3 dias para pensar, para olhar, para ver se é possível. Se não, nós vamos colocar algum outro jogador nessa função que o Bruno faz, que é um cara de lado de campo, velocidade, é um cara que dá a velocidade do jogo, né? Então, por isso que é mais difícil. Não tem, nem o Gabriel, nem o Pedro tem essa característica de lado de campo, né? São jogadores, o Gabriel mais flutuação, o Pedro mais fixo na área, né, de proteção, mas a velocidade do lado, ela também é importante para que a jogada saia. Vamos pensar com calma, não comecei a pensar no jogo do Atlético ainda, tem já o material todo pronto, já para a gente mostrar os jogadores, mas a partir de amanhã a gente começa a pensar firme no Atlético. André Barroso, da TV Globo. Rogério, olhando para a briga pelo título, dá um certo alívio vencer um time que está no G6 pela primeira vez no campeonato? Essa era acho que eu não lembro se eu peguei algum outro time que estava no G6,
dentro do Campeonato Brasileiro, não consigo lembrar agora aqui, mas o Flamengo estava com dificuldades, né? Os 5 primeiros, né? Porque o Flamengo é um dos integrantes do G6, né? Mas foi importante, porque eu acho que mostra para a gente, para o torcedor, para os atletas, para a gente, que é possível você enfrentar equipes que, como o Palmeiras, está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, veio hoje com a sua força máxima aqui jogar contra a gente, e a gente conseguiu fazer um bom jogo. É importante, porque nós temos ainda mais 3 confrontos, né? Nós temos Inter, São Paulo e Grêmio, né? Que estão dentro do G6. Então isso é importante para a gente, para esses últimos 8 ou 9 que faltam, 8 jogos que faltam, desculpa, hoje já foi o 9. Guilherme da Rádio Bangu. O quanto essas 2 vitórias que o time conquistou pode dar ânimo e aumentar a autoestima da equipe para ir em busca do título? Bastante, porque nós enfrentamos um Palmeiras que vinha, se eu não me engano, nos últimos 11 jogos tinha tomado 6 ou 7 gols só, né? Então é uma equipe bem competitiva, forte, bem armada, muito bem estruturada, né? E eu acho que ganhar um jogo desse tamanho pode trazer a motivação que todo torcedor precisa para acreditar cada vez mais no time, e pode trazer também, despertar aquele sentimento que a gente sabe que o Flamengo, quando, né, sente essa possibilidade, ele se torna cada vez mais forte. Nós jogamos segunda, jogamos hoje, vamos analisar bem o time para o jogo do Atlético Paranaense, mas é uma vitória importante, que traz confiança, e a gente sabe o quão é difícil sempre enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. Serve de combustível. Pergunta da Amanda Gil, do portal Metrópolis. Boa noite, Rogério. O gramado do Mané Garrincha para o jogo de hoje surpreendeu bastante a mídia, principalmente depois de receber muitas críticas em partidas anteriores. Qual é a sua avaliação dele? Os jogadores reclamaram de algo? Se dependesse de você, o Flamengo jogaria mais vezes em Brasília? Como você vê a questão da venda de campo? Bom, venda de campo em pandemia é um pouco... Não sei se essa é a palavra correta, porque não tem público, né? É difícil você vender um mando, né? Para a gente foi importante, porque a gente pôde viajar menos, né? Depois do jogo em Goiânia, né? Estava mais próximo Brasília. E eu acho que a escolha foi feita em função disso, né? De ter a proximidade da cidade, não ter que fazer uma viagem mais longa até o Rio para depois fazer outra. Então, assim, a gente veio tranquilo pós-jogo, de ônibus para cá, descansando. O pessoal veio, né, num ônibus leito, mais confortável. E se pode ter mais jogos em Brasília? Pode. Pelo gramado, então, eu achei muito bom o gramado hoje, bem cuidado o gramado, apesar de fazer muito tempo que não tem jogo aqui, né, nesse estádio, mas um gramado bem cuidado que dá para se praticar um bom futebol. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Qual o principal fator para a mudança de comportamento do time nas 2 últimas partidas? Olha, eu acho que nós, como eu falei antes, nós criávamos chances de gol, mas talvez não tínhamos, nós não conseguimos apresentar tempos parecidos, iguais. Eu acho que nós crescemos um pouco no jogo contra o Goiás, já melhoramos, mas não foi um jogo fora de série, muito em função da chuva e do gramado encharcado, né? Mas eu acho que o time entendeu que é preciso, além do talento, que é preciso cada vez se esforçar mais. E eu acho que muito mérito dos jogadores, tá? Os caras compram sempre a ideia da gente, e eu espero que a gente continue assim, né? Que a gente não baixe o ritmo, que a gente esteja firme nessa batida para o próximo jogo também e para o restante do campeonato. Para mim é o mais importante, que esse espírito permaneça com o time até o último jogo do campeonato. Última pergunta da coletiva da Sofia Miranda, da TV Globo. Rogério, boa noite. Foi uma vitória com participação importante de escolhas que o colocam em conflito com a opinião do torcedor. O Ilharão foi seguro na defesa, Gustavo Henrique entrou bem e PP foi decisivo. Até que ponto a gritaria externa, entre aspas, chega até você, e de que maneira essa vitória serve como uma trégua para a reta final? Bom, trégua normalmente você tem quando está em guerra. E aqui a gente está, ao menos eu penso, né, que nós estamos todos do mesmo lado. Eu, quando vim trabalhar no Flamengo, eu vim para fazer o melhor pelo Flamengo. E eu tenho certeza que os atletas pensam assim da mesma maneira. Claro que quando os resultados não vêm, né, existe uma cobrança e tudo. E para mim, eu vou ser sincero, eu não sou um cara muito ligado a redes sociais, essa coisa, sabe? Eu vivo muito, as minhas escolhas, elas são baseadas no trabalho do dia a dia.
Eu não baseio muito as minhas escolhas por opiniões externas, né? Mas eu entendo que existe um mundo paralelo, virtual, principalmente quando não existe, né, a presença do torcedor no estádio. Mas eu vivo mais esse mundo do dia a dia, do CT. Eu faço, eu vou de casa para o CT, do CT para minha casa. É o que eu tenho feito no Rio de Janeiro. De ressaltar também, eu acho que 2 jogos sem sofrer gols, né? Foi importante, isso é importante. Parece que não, mas dá uma confiança maior, coisa que vinha sendo uma dificuldade muito grande para o Flamengo. Até quando a gente chegou e pós a nossa chegada ainda persistiu, né? E eu acho que esses 2 jogos sem sofrer gols também são importantes. Mas trégua é uma palavra que acho que não combina com o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para trabalhar e fazer o melhor pelo clube. Agora, resultados eles são importantes, porque eu acho que eles evidenciam um trabalho, né? Quando você tem resultado, né? E nós, infelizmente, não vínhamos jogando. Fizemos um bom tempo contra o Ceará, fizemos um bom tempo contra o Fluminense. Contra o Goiás melhoramos um pouco, hoje o time jogou numa outra rotação, numa outra intensidade. Mas aqui o que a gente tem em mente é fazer o melhor pelo clube. Consequentemente, o melhor pelo torcedor, o melhor pelo flamenguista. É o que a gente tem em mente. Então não há guerra, não há trégua, porque não houve guerra, nada disso. Nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, pelo melhor do clube. É isso, fim da coletiva de imprensa aqui no estádio Mané Garrincha. O Flamengo permanece em Brasília, treina